Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? Estou voltando aos pouquinhos por orientação da espiritualidade. Estava guardando o momento, as orientações, muitas coisas acontecendo comigo, muitas experiências. E foi um tempo que eu tive que ficar afastada para poder me dedicar ao meu autoconhecimento, às meditações, a todas as orientações que eu estava recebendo dos mentores de introspecção, até mesmo para o meu autoconhecimento e muitas coisas acontecendo na parte não só da espiritualidade como um todo, que a gente vai falar um pouquinho sobre espiritualidade, né, no decorrer dos vídeos que eu for gravando. Vou falar um pouquinho a respeito de espiritualidade, o que é realmente espiritualidade, né? A gente tem que entender que espiritualidade é uma coisa e espiritual é outra coisa, apesar de estarem englobados numa mesma coisa, e mediunidade também, tá? Então quero trazer um pouquinho sobre cada tópico a respeito do que é o que, porque isso está confundindo muito a cabeça das pessoas. E até na live que eu fiz com o Wagner, que está lá no meu canal, no Instagram, em que ele cita até o termo a respeito de não ficar muito espiritólogo, né? Ele usa esse termo espiritólogo. E aí é mais no contexto de que você viver muito no espiritual, você viver muito mais lá do que aqui, esquecer que nós estamos aqui, esquecendo que nós estamos aqui para vivenciar o espiritual nessa matéria. Se fosse para nós vivermos somente espiritual, então não tem cabimento a gente encarnar. Não tem cabimento nós estarmos aqui em corpo físico, nessa 3D. Então, se nós estamos aqui, se nós encarnamos, é porque existe um motivo para isso, existe um propósito que é vivenciar essa matéria. Vivenciar não só essa matéria, mas vivenciar esta dimensão. Vou fugir um pouquinho da questão de matéria, porque esse termo matéria, vou deixar ele um pouquinho de lado, pelo seguinte, porque mesmo em cada dimensão, quando você, aqui na terceira dimensão, essa matéria ela é real para a gente, né? Vamos colocar dessa maneira. E você vai na quarta dimensão, ela é sutil para a gente porque nós estamos aqui nessa 3D, nós estamos nessa dimensão. Mas para aqueles que vivem na quarta dimensão, a quarta dimensão é matéria para eles, é real para eles. Assim como quem vive na quinta dimensão, a matéria é real para eles, tá? Aquela densidade, né, aquela matéria ali plasmada, ela é real para eles, assim como ela é real palpável para a gente aqui, tá? Assim como para quem vive em quarta, a quinta e a sexta dimensão é sutil. Assim, para quem vive em quinta, a sexta e a sétima dimensão é sutil. E assim por diante, um pouquinho das experiências e das explicações que eu tive dos mentores, que eles me explicaram isso, não só me explicaram, como eles me mostraram um pouquinho a respeito das dimensões, que eu também estarei trazendo essas experiências para vocês, compartilhar para vocês, porque o conhecimento ele deve ser compartilhado. E como eu sempre digo, eu compartilho aquilo que eu vivencio, porque estudar é bom? É importante? Muito. Mas mais importante ainda é você vivenciar e experienciar o que você estuda. Porque você só tem propriedade para falar sobre algo, sobre qualquer assunto que seja, se você experiencia ele. E uma das coisas que eu estou vivendo esse momento, entendendo que a espiritualidade, ela é muito ampla. Sem espiritualidade não há vida. É o que eu tenho percebido. Sem espiritualidade a gente não vive, porque espiritualidade é algo muito pessoal e individual de cada um. É como você vivencia e experiencia toda a sua programação aqui
nessa dimensão ou em qualquer outra dimensão, porque em todas as dimensões, gente, deixa eu te falar uma coisa para vocês, existem programações, tá? E aos pouquinhos eu vou trazendo muitas coisas a respeito da Matrix também, de todo esse sistema, de todo esse tudo isso que a gente vivencia e que nós denominamos como Matrix. Ih, caiu o quadro ali. Não, pode deixar, deixa lá. Caiu o quadro ali, até eu levei um susto, gente. Olha, eu tô ficando acostumada com isso. Por quê? Porque lá em casa, desde que eu comecei a trabalhar com os arcturianos, não sei quem trabalha com os arcturianos ou quem trabalha com esses seres, né, agora nessa parte de contatos, se vocês quiserem colocar aí no comentário, vocês podem colocar. São muitas manifestações físicas, nossa, muitas manifestações, que cada hora é uma coisa que me surpreende, sabe? Eu fico assim, a forma como eles têm de mostrar a presença deles, de ruídos, televisão que liga sozinha, símbolos que aparecem na televisão, bolas do nada. Os meus gatinhos, eu tenho 3 gatos, e cada um tem uma bolinha de brincar, né? Uma vermelha, uma azul e uma amarela, que eles ganharam. E eles brincam com essas bolinhas para lá e para cá. E normalmente fica uma bolinha espalhada aqui, outra bolinha lá perto do banheiro, uma bolinha lá na porta, num canto, na porta perto da sala, uma bolinha lá no quarto. Um determinado dia eu saí, tinha feito um atendimento, feito um ancoramento com a egrégora dos arcturianos, e fiz uma meditação na intenção, para mim, primeiramente, que eu precisava passar por um procedimento por orientação da espiritualidade, e fiz um ancoramento, né? E deixei tudo direitinho, tudo pronto para quando voltasse fazer o atendimento com o cliente. Quando eu chego em casa, uma bola que estava na porta, outra bola que estava na cozinha, perto da porta do banheiro, e uma bola que estava no quarto. Eu saio de casa, se não me engano, acho que 4 horas, chego em casa 8 horas da noite, vejo nos pés da mesa da minha sala as 3 bolinhas, uma do lado da outra. Imagina, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui, uma bolinha aqui. Muito alinhadinha, as 3 bonitinhas, no mesmo ângulo, mesma distância. Eu falei, não é possível. Eu falei, como é que 3 gatos vão conseguir alinhar 3 bolas dessa mesma forma, dessa mesma maneira? E aí depois eu tive a confirmação na manifestação da egrégora dos arcturianos, no contato, né, mostrando ali realmente que eles estavam atuando ali. E não só isso, muitas outras coisas que acontecem, que pela primeira vez eu estou vivenciando isso, essas manifestações físicas e reais, de um objeto estar no local e de repente o objeto está no outro. Então isso está sendo muito interessante, fora as comunicações de batidas. É muito interessante isso, as comunicações de batidas, né, da energia, né, vamos dizer assim. A energia que faz é muito forte, gente. Olha, é uma energia que eu nunca imaginei que eu estaria passando por isso. E eu estou gostando de estar vivenciando, porque eu estou aprendendo muito. Que não é Sabrina, somente as manifestações, não. É muito aprendizado, muito. E muita dedicação. Uma coisa eu falo para vocês, para trabalhar com essas egrégoras, você não pode estar de qualquer maneira. Você não pode estar de qualquer forma. Tudo na minha vida foi sendo direcionado desde o início do ano. Tudo na minha vida foi sendo direcionado para poder fazer esse trabalho com eles, para começar a ser preparada para fazer esse trabalho com eles. É muito interessante que ano passado, através de uma pessoa que entrou em contato comigo, que é lá de Portugal, e que estava recebendo a canalização dessa terapia, né, multidimensional, ele estava recebendo e preparando tudo. E aí uma das informações que ele recebeu a direção
de um grupo de pessoas receberem trabalharem com essa terapia, né? Um grupo de pessoas. E o meu nome estava nesse grupo. Meu nome foi citado pela egrégora para trabalhar com essa tecnologia. E eu digo que é tecnologia porque realmente é muito interessante estar trabalhando com ela, da forma como ela se apresenta para cada pessoa. É muito interessante estar trabalhando com eles, com essa egrégora dos arcturianos. Agora está chegando uma outra egrégora para mim, que é a egrégora dos venusianos. Então, já se apresentaram, eles como os arcturianos, eles se apresentaram para mim no ano passado. E só aconteceu, eu tive que passar por toda uma preparação dos mentores, desde janeiro, passando por todo um processo, até o momento que eu recebi, acho que tem 2 meses que eu recebi essa mesa, né, vamos dizer assim, essa tecnologia. E eu falo arcturiana porque veio deles, tá, gente? Mas eu costumo dizer que é multidimensional porque ela pega toda a dimensão do ser, ela trabalha toda a dimensão do ser. E é bem interessante, muito interessante você trabalhar com esses seres nessa parte de dimensão do ser, de saber o que é cada corpo. E aí é que eu fui entender, porque até então a gente acha que nós temos somente 7 corpos, né? E aí, numa das conversas que eu tive com o meu mentor, ele estava me orientando e ele chegou e disse assim para mim: não, vamos lá, dá uma olhadinha. E eu acho muito interessante isso quando eles falam: vamos lá, dá uma olhadinha, deixa eu te explicar. E aí começa, vamos dizer assim, todo um processo ali de visualizações, de explicações, né, que eles vão me fornecendo, vão me dando ali naquele momento. E aí eles falam: olha aqui. Aí ele me mostrava cada corpo físico, os chakras, corpo duplo etérico, os chakras, e assim vai por diante, cada chakra. E ele ainda falava assim para mim: tá vendo esses aqui? Não acaba aqui não, ainda tem mais, porque tem muito mais corpos até você chegar a Deus. Então, até você chegar a Deus, você acha que você só tem chakras nesse corpo aqui de vocês, e as outras dimensões não tem chakras? As outras dimensões existem chakras, sim. Muito mais do que vocês imaginam. Se aqui é uma cópia do que é lá e das outras dimensões também, entenda que uma dimensão é a cópia da outra, e assim vai descendo, 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 descendo. E eu achei muito interessante isso. Ele me falar: uma dimensão é a cópia da outra. Ou seja, a nossa dimensão é a cópia mais furrequinha que tem relacionada às outras dimensões. Foi essa conclusão que eu cheguei. Mas que tem a sua importância, porque o planeta Terra é belo, é maravilhoso, e ele tem uma função, ele é um planeta morontial, tá? No nosso universo, ele é considerado um planeta morontial, que foi me explicado. O que é um planeta morontial? É um planeta que ele já foi preparado, ele foi idealizado, ele foi feito para, não como uma prisão, como muitos dizem, mas para experiências, para intercâmbio, vamos dizer assim, de outros seres que vêm aqui para a Terra para experienciar o que é esta dimensão, o que é estar nesta dimensão. Lógico que há um tempo atrás eles experienciavam sem perder a consciência, sem perder a essência deles, né? sem ter essa necessidade do esquecimento.
Só que conforme tudo foi acontecendo, que a gente já sabe de informações, né, que muitos têm acesso aí dessas informações de guerras, de outros planetas, de outras galáxias, aqui mesmo disputa, Matrix, então foi perdendo um pouco da função dele, perdendo entre aspas, tá, gente? Porque nada se perde no universo, tá? Vamos entender bem isso. Nada se perde nesse universo. Para Deus, nada se perde. Para a espiritualidade maior, para os arquitetos, para os engenheiros, para o eu superior, nada se perde, tudo se transforma. Então nós temos que entender que até mesmo aquilo que a gente acha que é mal, está a serviço do todo. Tudo que a gente considera fora dos nossos padrões está a serviço de algo muito maior, tá? Então a gente já tem que ter isso em mente. Então a Terra, ela não perdeu a função dela como muitos acham, como muitos dizem, tá? A Terra não perdeu a função dela, ela continua tendo a função dela. De uma forma diferente, por conta disso que eu acabei de falar, de toda essa movimentação, essa mexida, que aí entra a parte de Yahvé, entra a parte de Vishnu, entra a parte de Shiva, entra... Então, é muito complexo tudo aí que depois eu vou trazendo, entra a parte de Sananda, entra a parte do Cristo cósmico, quem criou quem fez quem... É muita informação na cabeça da pessoa, que a pessoa vai trazendo aos poucos para vocês. Tá? Então, só queria dar uma palhinha para vocês de todo esse processo que eu estou vivenciando, tá? Quem é a fonte, que a gente tanto ouve falar, o que é a fonte? Quem é a fonte de todas as coisas? O que é a fonte de todas as coisas? Então, é algo que a gente escuta e aí tem aquele ditado que diz assim, né? Aquele ditado não, perdão, aquela música que diz assim, ninguém explica Deus. Né? Então, realmente, assim, ninguém explica Deus, mas não explica a partir do momento que você está fora de si mesmo, tá? Que você não tem o autoconhecimento, você não trabalha o autoconhecimento. Então, não tem como você explicar Deus, porque para conhecer Deus, primeiramente, Deus não é uma pessoa. Já começa por aí, tá? Deus não é uma pessoa. Por isso que diz que Deus é o que Ele é, tá? Então, Deus não é uma pessoa. Então, quando a gente faz as orações, não estou invalidando as orações, tá, gente? Não é isso da questão de orações, faça as suas orações. Na verdade, quando a gente faz as orações, não é para conectar com Deus. As orações a gente faz para poder se conectar com os mentores, tá? Para se conectar com esses espíritos que também ainda têm certa materialidade na dimensão deles, tá? Ainda também estão passando, eles ainda não são, vamos dizer assim, na totalidade com a fonte, eles estão passando pelo processo deles, pela evolução deles, assim como nós estamos, mas eles já estão bem à frente da gente. Então, ou seja, eles vêm para nos passar, para nos ensinar, e aí a gente escuta, aprende, retém, né, analisa, porque é isso, essa é a graça dessa experiência que nós temos aqui, que nós estamos vivendo. Analisar tudo, vivenciar. Essa semana eu me fiz a seguinte pergunta, porque depois que você passa por esse processo do despertar e você começa a entender Deus na profundidade que Ele é, como eu falei, Deus não é uma pessoa, como eu, como você, totalmente diferente disso. Então, primeiramente, para você se conectar com Deus, Deus é conexão, tá? Deus é, lembrem-se disso, Deus é conexão. Conexão com quem? Com você. Esquece Beltrano, fulano, ciclano, apesar de todos sermos um, trabalharmos essa questão da unidade, do uno, mas nós ainda não somos unos, tá, gente? Nós somos seres dual, ainda, vivendo aqui nessa dimensão que a dualidade é muito mais forte, muito mais intensa, e nós estamos aqui para vivenciar mesmo, para entender o que é, como expressão do todo, como uma partícula, uma centelha,
do todo. Nós estamos aqui para experienciar essa dimensão, tá? E experienciando e entender. Ah, Sabrina, você está falando isso e a Matrix nessa história toda de todas essas informações que está sendo trazida. Calma, que a gente vai chegar lá, tudo por vez. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu vou trazer com calma para vocês. Como viver nessa dimensão, experienciar o que a gente precisa experienciar dentro de uma programação que não é somente essa programação relacionada a essa dimensão. É uma programação muito maior do que isso, tá, gente? Porque, deixa eu deixar uma coisa bem claro para vocês que foi me passado. E que foi me passado no sentido de estar acessando, porque para você poder acessar as informações que vão além dessa dimensão, você tem que silenciar os seus pensamentos. Os pensamentos atrapalham demais. Nós não somos o que nós pensamos. Muitas das vezes o que nós pensamos nos engana. Por quê? Porque existem muitas interferências. Nós aqui nessa dimensão estamos sujeitos à interferência. Interferência de pessoas, interferência de energias, interferências de espíritos negativos, interferências de crenças, interferências de dogmas, interferências de doutrinas, interferências de convicções e até mesmo as nossas próprias convicções. Então, por isso que nós temos que nos desconstruir o tempo todo. Desconstruir o quê? Desconstruir as convicções do ego, não da essência. Desconstruir as convicções do ego, desconstruir as convicções daquilo que desde outras encarnações e nessa vida também, nós trouxemos de outras encarnações e nessa vida também nós fomos construindo, fomos recebendo, que são o quê? São os paradigmas, tá? São os paradigmas do que pode, do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, são os paradigmas. Então nós temos que desconstruir isso e mostrar para o ego a real finalidade dele, porque até isso houve a distorção. Tá? Que qual é a distorção? Aí eu pergunto para você, qual é a distorção? Você sabe? Qual é a distorção? Então, vamos lá. Qual é a distorção? Essa distorção do sistema, essa distorção religiosa, tudo de alguma forma é distorção. Por que é distorção, que eu digo? Porque os conhecimentos em essência, eles foram sendo distorcidos segundo os interesses. Foram nos sendo passados de uma forma distorcida segundo os interesses. E a gente foi recebendo. Até mesmo a nossa criação, desde pequenininho, desde bebê, mas tudo isso é necessário, tá, gente? Eu estou falando isso, mas não estou invalidando nada disso, tá? Porque tudo isso é experiência. Nós estamos aqui para experienciar e entender realmente essa nossa existência aqui. Entender como essência, tá? E aí é onde entra o papel do nosso ego. Qual é a função dele? Eu costumo dizer que em qualquer encarnação o ego se faz presente. Não só se faz presente, como ele se faz necessário. Por quê, gente? Sem ego não existe encarnação. Já começa por aí. Sem o ego, que é a sua personalidade, a sua individualidade como pessoa, numa outra vida eu fui Maria, era a minha individualidade como Maria, que o meu ego naquela encarnação me possibilitava isso. Como nessa minha individualidade como Sabrina, que o ego nesta encarnação me possibilita isso. Então aqui, nessa dualidade, nessa dimensão, o ego, ele é importante para me ajudar a minha alma ligada ao meu espírito, ligada ao meu eu superior, ligada à minha mônada, ligada a muito mais outros, que depois a gente vai falando sobre isso também. E é assim que eles experienciam.
É assim que acontece a experienciação do todo que está ligado a cada partícula dele que foi se manifestando em cada dimensão e foi indo até chegar no espírito que se fractalizou na alma e que hoje vivencia o estar Sabrina, vivencia essa personalidade, esse ego Sabrina. Tá, gente? Então eu tô falando isso para vocês poderem entender mais ou menos isso, né? Como acontece um pouquinho, porque é muito fácil a gente só trazer o contexto espiritual, mas e o material aqui também? Então nós temos que entender essa parte também do material, como acontece. Sei que está um pouquinho, para muitos podem parecer um pouquinho confuso, eu estou tentando explicar da melhor maneira possível, porque a forma como foi me passado foi muito técnica. E aí eu peguei aquele técnico e falei, bom, então deixa eu tentar entender dentro do meu entendimento como Sabrina para tentar passar, porque eles passam todo o termo técnico. Eu recebo o download e não é na hora, tá? Eu recebo em meditação, eu estou meditando, como eu falei, você só tem acesso à fonte, você só conhece a fonte através da meditação. Nós temos que entender que nós temos muita interferência do ego. Então, até aquilo que a gente pensa, muitas das vezes não é o que a gente pensa. Não é real aquele pensamento. Porque nós sofremos muitas interferências aqui. A gente só consegue perceber essas interferências em meditação. A meditação ela é fundamental para a conexão conosco mesmo em essência, para saber o que é nosso, o que não é. O que é seu, o que não é, o que é seu pensamento, o que não é seu pensamento, é uma coisa muito sutil, assim como também é muito importante para você perceber a sua intuição, você entender o que é a intuição, porque a própria intuição ela é muito sutil, ela é uma coisa muito singela, e que se não tiver esse olhar para dentro, o ego ele assume a frente os pensamentos e assume a frente da intuição, assume a frente da sua conexão, se não tiver todo esse cuidado, essa prática, que eu digo prática, que é uma prática, assim como você cuida do corpo com exercício físico, assim como você cuida da alimentação, cuida do corpo com alimentação, assim como você cuida de uma certa forma do cérebro, com as leituras, para poder estar estimulando, nós temos que cuidar também da mente através da meditação. Então é uma prática, assim como você tem a prática da leitura, que você tem a prática do exercício, existe também a prática da meditação, que é a conexão. Então assim, desculpa gente, eu estou um pouquinho resfriada, tá? Eu estava vindo para cá, então estava no carro, no ar-condicionado, estava muito forte, então acho que eu vou ficar um pouquinho aí com um pouquinho de sinusite, de rinite, mas tá tudo bem, daqui a pouco eu dou lá meu jeitinho lá nos meus shots, minhas, como é que se diz, as minhas magias brancas lá, das minhas coisinhas de alquimia, de tudo, e resolve o meu problema, tá tudo bem. Então gente, o que eu queria... Magia de comida, tá, gente? Quem não sabe, tem quem mexe muito com alimento, né? É uma das coisas que eu escutei, não lembro de quem foi, acho que foi do Wagner Borges. Eu acho que foi dele que eu escutei, não lembro, mas eu acho que foi. Daqueles que mexem muito com comida, que fazem comida, já teve um pezinho, já lá na bruxaria e tal. Então, como eu gosto muito de cozinhar, então já sei que eu tenho um pezinho. A Sônia não saiu de lá, porque ela cozinha o tempo inteiro. Então, voltando um pouquinho, tá, gente? Rebobinando aqui um pouquinho. Então, é necessário a gente vivenciar essa prática, né? Todas essas práticas, criarmos uma rotina. A rotina ela é muito importante, a rotina ela é necessária para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento, tá? Para quem precisa dela ainda também, porque tem gente que não precisa e tá tudo bem.
Tem gente que consegue fazer a sua prova sem precisar. Eu, por exemplo, eu preciso de rotina. Eu ainda preciso de rotina. Tá? Ainda não sou esse ser, iluminada, aquela coisa tudo e tal. Eu ainda preciso, eu estou aqui. Então eu tenho meu pezinho no chão de que eu preciso ainda da rotina, né? Do horário certo para acordar, para meditar, para tomar meu café, para fazer exercício, fazer a minha meditação, enfim, fazer tudo que eu tenho que fazer, as minhas programações. Eu preciso dos horários ainda, até porque, venhamos e convenhamos que, gente, o tempo tá, olha, cada vez mais curto. Cada vez mais curto. Eu fico impressionada com isso. Tem dias que quando eu vejo, acordei, pisquei, já é noite. Parece que passa assim, não sei se vocês têm essa sensação, e os mentores me falaram sobre isso. Eles me falaram que agora não tem mais tempo. Que já foi o tempo em que nós tínhamos tempo, bem interessante isso que ele falou, já foi o tempo em que vocês tinham o tempo para escolher o tempo da evolução de vocês. Aí eu, uau, tá bom. E ele falou, agora não tem mais tempo. O tempo acabou, foi a época em que vocês tinham tempo, que vocês podiam protelar. Agora não dá mais. Nós não temos tempo, existe um cronograma da fonte para cá. Tem noção do que é isso? Existe um cronograma da fonte para cá? Existe um cronograma. E a gente não tem mais tempo. Então, o tempo está correndo, tudo está sendo acelerado, por isso que as energias estão do jeito que estão, a energia Schumann indo no pico, acontecendo isso, acontecendo aquilo. Então, faça os comentários, gente, com relação ao tempo. Como é que vocês estão percebendo isso, o tempo de vocês? Como é que vocês estão percebendo também, lidando com essas energias que estão vindo para nós, né? Tá vindo para nós, a Terra está recebendo essas energias. Como vocês, o corpo de vocês está recebendo essa energia? Para quem tem esse conhecimento a respeito da energia Schumann. E também, gente, coloquem nos comentários sobre o que vocês querem que traga conhecimento. Eu vou estar falando aquilo, lógico que eu vou falar aquilo que eu sei, o que eu não sei. Aí eu vou dizer que eu não sei, porque eu não tenho conhecimento de tudo. Vou dizer que eu não sei, vou estudar, vou ver o que eu posso trazer, né? Mas deixar aberto para vocês poderem interagir aqui comigo. Eu quero que seja dessa forma, esse é o meu retorno. Eu quero que seja dessa forma na interação com todos vocês, desse bate-papo. Né? Eu pretendo futuramente fazer lives com bate-papos, de conversas para tirar dúvidas, tá? Então o André, ele me passa, ele olha, ele vê as perguntas, ele sempre vê os comentários, ele me passa tudo. Quando eu, na minha correria, não consigo entrar no canal e ver os comentários, ele mesmo me passa os comentários, eu recebo os comentários de muita gente. E recebi muitos comentários de muitos pedindo para eu retornar, avisando que estava sentindo a minha falta. E eu agradeço de coração pelo carinho de vocês, tá? Agradeço de coração, eu também estava sentindo muita falta de estar tendo esse momento com vocês, mas eu estava seguindo a orientação dos mentores, ainda estou seguindo, tá, gente? Então, às vezes pode demorar um pouquinho para de um vídeo para o outro, ficar um tempinho sem gravar, porque o meu processo está bem intenso, muito intenso. Aos poucos vou trazer as experiências. Hoje é só um vídeo assim de retorno, né? Então eu queria dizer que eu estou muito feliz pela liberação deles agora, de estar retornando, para estar trazendo conteúdo para vocês, estar falando um pouquinho das experiências, fazer essa troca e a gente crescer. Porque da mesma forma que eu estou aprendendo muito com os mentores, eu vou compartilhar com vocês, eu também tenho muito que aprender com vocês, tá, gente? Isso é uma coisa que eu deixo bem claro, porque uma das coisas que eu aprendi, uma lição muito grande,
que eu aprendi com os meus mentores. E quando eu falo os meus mentores, gente, não é mentores no sentido de, porque eles são mentores, não. Porque eles são meus amigos. Porque eu tenho carinho imenso por eles. Assim como eles têm carinho imenso por mim. E eu aprendi e estou aprendendo porque tem se apresentado outros. E eu estou aprendendo a conhecer cada um deles pelo quê? Conexão. Energia. Pela essa conexão que só quem vivencia, você só conhece o mentor que trabalha com você, convivendo com ele, conversando com ele, ali no diálogo, em essência, no dia a dia, através das meditações, dos momentos. É como a pombagira. Vou contar uma coisa para vocês, gente, que é muito engraçado, que os meus mentores, eles são assim. Muitas das vezes, quando eles querem algo, alguma coisa específica para o trabalho, alguma coisa, eles falam comigo, olha, você tem que providenciar isso, isso, isso. E eu, tá bom. Mas eles não só falam comigo, como eles vão falar com alguém aqui da casa. Aí quando eu vejo, aí daqui a pouco chega a Rivânia, olha, a sua cigana pediu para eu trazer isso aqui para você. Quando eu vejo, era o que ela tinha me pedido. Aí no outro dia chegou o Henrique, olha, eu vi essas 2 jarras aqui, essa jarra com esses copos, e senti a tua cigana, alguém me incomodou, tua cigana me incomodou muito forte que tinha que comprar isso e trazer para você. E eu não sabia ainda que eu ia trabalhar com a cigana do deserto. E aí vem a cigana do deserto, a energia totalmente diferente da cigana da estrada, totalmente diferente. E é muito interessante. Aí no outro dia quem foi que trouxe? Foi na última, que foi a última de cura, que foi da Mestra Nada, que foi a energia da Mestra Nada. E eu não sabia que seria a energia da Mestra Nada. Por que eu não sabia? Porque por orientação da espiritualidade, eu não estou mais inserida nos grupos do WhatsApp, da plataforma e tudo, porque eles pediram para que eu me isolasse realmente de tudo. E o Maico, a Sônia compreenderam isso, os médios da casa compreenderam, apesar de eu participar. Então eles pediram para que eu me isolasse, né? Me dedicasse a esse meu momento, a tudo isso que eu estou vivendo. E assim eu fiz. Então eu não tenho acesso ao que acontece nos grupos, né? Quando o Michael me deixa livre para eu vir para cá, sentir a roupa que eu tenho que vir, a cor da roupa, né? Não necessariamente eu estar usando a blusa que os médicos costumam usar, então ele sabe que comigo é diferente esse processo, que a espiritualidade está trabalhando comigo de uma forma diferente, então ele respeita isso, a Sônia respeita isso. E eu acho muito interessante a sintonia, a sincronicidade. Por quê? Porque dessa última vez foi... normalmente a minha preparação começa na sexta-feira, por orientação da minha egrégora. Começa sexta-feira, então começa sexta, sábado, aí no domingo chega aqui cedo, preparar tudo junto com os médios, né, aquela coisa toda e tal. E aí quando foi no sábado, veio assim para mim, você tem que ir de vermelho. Eu falei, mas eu não tenho roupa vermelha, então você vai lá embaixo e você compra. Assim mesmo, gente, é o diálogo que eu tenho, que vem, como eu falo, ao mesmo tempo que é muito forte pela sintonia que eu estabeleci com os mentores, mas é de uma sutileza muito grande que muitas das vezes você acha que é você. Por isso que a necessidade do autoconhecimento, né, através da meditação, para você não ser enganado. E aí veio para mim, você tem que comprar um vestido vermelho. Você tem que ir de vermelho, um vestido. E eu falei, mas pensei, não tenho. Então você vai lá embaixo e providencia. Aí tô eu rodando, tô indo. Aí daqui a pouco veio assim na minha mente, vai na loja tal. E fui eu, mas como eu falei, vem com uma certeza tão forte, mas de uma sutileza. Mas você sabe que é a orientação do mentor, você sabe que é o mentor falando com você, ou o seu eu superior falando com você, porque é muito forte, é muito presente essa intuição, apesar de ser sutil. Mas ela é bem... Você tem a certeza absoluta de quem está falando ali com você. Você não tem dúvidas, tá?
E aí eu fui na loja. Quando eu cheguei na loja, vai rodando. E eu fui rodando. Quando eu cheguei numa determinada arara ali, tava lá um vestido vermelho. Veio assim, é esse, pega que nós guardamos para você. E era o único vestido vermelho que tinha. E era o tamanho G. Eu falei, bom, vai esse mesmo, não estou preocupada com o tamanho nem nada, então vai esse mesmo. E eu peguei o vestido vermelho, trouxe, né? Vim. Chegando no domingo, eu esqueci como é que é o nome daquilo? O corcelê dourado. Trouxe o vestido vermelho e esqueci o corcelê dourado, que é da cigana. Aí eu falei, não vai fazer falta. Vai sim, que a gente precisa para poder compor. Vai lá e pega. Você mora aqui perto, vai andando rapidinho, vai lá e pega, que a gente precisa. Eu falei, tá bom. Fui lá, peguei, trouxe. Me arrumei, coloquei o vestido vermelho, coloquei e os médicos já estavam aqui em cima. Eu fui lá embaixo, fui lá atrás, onde eu costumo atender, fazer o atendimento na parte com a egrégora dos ciganos. Fui fazer o atendimento, fui lá atrás e fazer algumas coisas, terminar de me ajeitar. Aí a Claudinha falou assim, já está começando, o Maico te chamou. Eu subi, gente. Quando eu subi, estava tudo vermelho. Tudo vermelho. E daqui a pouco eu estou escutando o Michael falar. E detalhe, quem falava comigo, eu senti a energia diferente, mas quem estava se comunicando comigo, me passando as instruções, era a cigana da estrada, mas tinha uma energia muito sutil por trás dela, e eu não estava sabendo identificar essa energia sutil muito por trás dela, porque a energia da mestra Nada, ela veio de uma energia tão diferente das outras vezes que ela se manifestou em mim, veio tão diferente, mas tão diferente, de uma sutilidade, uma leveza, sabe, um amor imenso, ao mesmo tempo uma energia forte, intensa, mas um acolhimento, um amor e uma sutileza tão grande que eu estranhei, eu não soube identificar que era a energia da mestra Nada, eu não consegui identificar a sutileza dessa energia, de tão, sabe, assim, sem palavras. E quando eu chego aqui em cima, e o Michael fala, hoje nós vamos trabalhar com o 6º raio, rubi dourado. Eu falei, agora entendi por que do vestido vermelho e da peça dourada. E aí eu falei, tá, tudo bem. Me concentrei e foi assim um trabalho lindo, porque eu só me permiti. Eu só me coloquei como instrumento, estudando, lógico que eu sei que ela usou muito dos conhecimentos que eu estou tendo na parte de magnetismo, na parte dos chakras, dos 7 corpos, na parte de apometria, na parte, enfim, na parte de magia também, de manipulação de magia. Então, eu sei que ela se utilizou de todo o conhecimento na parte de registros acásticos agora também, que ela iniciou esse processo comigo no domingo, de registro acástico, que até então eu não trabalhava com registro acástico e não acessava o registro acástico. E aí ela me explicou, que eu vou trazer esse conhecimento para vocês, ela me explicou como é feito o acesso ao registro acástico. Na manipulação, ela trabalhando com a Valentina, o processo da Valentina foi lindo, foi uma liberação linda que a Valentina fez ali naquele momento. Então ela lia comigo, totalmente consciente, e ela usando, eu só me permiti que ela se utilizasse a própria energia dela, a própria energia da mestra Nada se manifestasse através do meu corpo e manipulasse meu corpo, manipulasse ali, e conforme ela ia fazendo, ela se comunicava comigo, ia falando, ia explicando, mostrando cada corpo ali, cada corpo físico, duplo etérico, e ela me mostrando os emaranhamentos. Gente, foi assim uma coisa impressionante. Eu fico, cada dia que passa, cada experiência que eu tenho com a espiritualidade, com os mentores, eu fico assim impactada, sabe? Porque eu não imaginava que um dia, eu nunca imaginei que um dia, apesar, né, do livro que vai sair, está contando um pouco da mediunidade, da minha história desde a época como evangélica,
da época como evangélica. Então eu já tinha as experiências, né? E foi acontecendo. Então o livro traz um pouco, assim, não aprofundadamente, mas traz um pouco da minha trajetória nesse sentido, de como aconteceu, dos medos, dos receios, das minhas dúvidas, né? Como o respeito dos mentores para comigo, no sentido de saber que eu ainda estava muito presa à religião evangélica ainda, aos conceitos. Então eles respeitavam isso, essa questão de as manifestações serem mais dos moldes evangélicos. Então se apresentando o anjo do Senhor, todo vestido de branco, né, aquela coisa toda. E aí começou a mudar um pouquinho quando eu comecei a ter a comunicação com Emmanuel, né, com o espírito da falange de Emmanuel. Comecei a ter a comunicação, tive a primeira incorporação com a minha mãe, aí depois veio a canalização com o Orion, e assim foi acontecendo sutilmente um pouco das manifestações, né, que aí que foi mudando um pouquinho, até chegar o momento que aí eu tive encontro com Umbanda, tive encontro com as outras religiões. E esse livro aqui, que é o livro da Casa Plataforma de Oração, gente, que está saindo agora, conta um pouquinho da história da casa, né? Aquilo que vocês não veem, aquilo que vocês não sabem. Muita história, muita coisa que aconteceu por trás dos bastidores, desde o início da casa, como aconteceu, como é que foi. Então, esse livro ele traz essa história, tá, gente? Aqui. E vai ter outro volume também, vai ter o segundo volume, que aí hoje esse é a história de uma casa universalista, Casa Plataforma de Oração. Tá? A Sônia que escreveu, porque na época nós fomos orientados a gravar tudo que acontecia, né? Quando começaram todos os processos comigo, nós fomos orientados pela espiritualidade, a gente não sabia porquê, não entendia, a gravar tudo, a escrever, vinha espíritos, escrevia, psicografava, e era orientado. E assim nós fizemos. Então tudo, até o momento da construção do canal, então antes da construção do canal, tudo era documentado, tudo era gravado em áudio, escrito, e hoje a gente entende que foi esse projeto que a espiritualidade trouxe, que já tinha sido comunicado muito antes, e agora vai vir o segundo livro, que é os bastidores da Casa Plataforma de Oração, né? A Sônia recebeu orientação de estar escrevendo sobre os bastidores, o que aconteceu na casa, o que acontecia, e que muitas das vezes não é falado, né? Então, ela foi orientada pela espiritualidade para trazer esse segundo livro. E outros livros também, porque eu tenho recebido muitas comunicações que eu tenho escrito e eu estou gravando tudo, que eu fui orientada a gravar, todas as comunicações que eu recebo e que eu faço com os mentores. Fui orientada a gravar em áudio e algumas escritas, e já me orientaram que é para passar tudo para ela, que ela vai escrever o livro, vão vir mais livros nesse sentido. Então tenho recebido muitas psicografias, tenho começado a fazer a parte da psicografia. É bem diferente, é bem o horário específico, tudo, sabe? São muitas coisas, tá, gente? Tem muitas coisas que eu ainda não estou autorizada a falar, que tem acontecido de manifestações aqui no trabalho, até para que a espiritualidade está na preocupação que eu não me exponha tanto assim, deixar que as coisas aconteçam, que eu não preciso ficar falando, não preciso ficar me expondo. Então as pessoas no tempo
vão vendo, eles vão saber e ajudam aqueles que precisam da ajuda no momento certo, na hora certa, vai estar recebendo ajuda, tá? Então são muitas coisas que têm acontecido e eu ainda vou estar passando por esse processo de forma muito intensa ainda, até o meado do ano, como eles já falaram, que é o meu período de preparação para o que eu não sei, mas eles dizem que é para algo que está por vir, que está para acontecer. E é isso, gente. Eu queria gravar esse vídeo para trazer um pouquinho para vocês desse comunicado. Eu sei que falei, mas era para falar mesmo. Tá? Era para falar mesmo. E esse é o primeiro vídeo, tá? Que eu tô do meu retorno. Virão outros, os outros serão um pouquinho mais sérios e mais, vamos dizer assim, mais com muito mais conteúdos, tá, gente? Que eu tenho muita coisa para trazer mesmo. E eu só queria gravar esse vídeo mesmo do meu retorno. E o livro, ele vai estar disponível a partir do dia 30 de novembro em todas as livrarias, tá, gente? Quem quiser conhecer um pouquinho da história da casa, conhecer um pouquinho da minha história também, da história dos médiuns, né? Eu falo da minha porque esse livro aqui, ele está contando assim muito sobre não só a minha, como a da Solange, que na época desse primeiro livro que fala muito sobre a nossa história, sobre a nossa mediunidade. Tem história do Tupi lá também. Essa história do Tupi que marcou muito, me marcou bastante. E é isso, tá bom, gente? Então, gratidão. Depois eu vou colocar alguns pedacinhos para vocês terem só um feedbackzinho. Eu vou colocar um pedacinhos lá no meu Instagram dos textos, né? Que eu posso, porque tá contando a minha história, então eu posso pegar os pedacinhos que eu fui usada ali de alguma forma, de alguma maneira, de desdobramentos. Então eu posso estar trazendo um pouquinho para vocês poderem terem conhecimento e a gente saber o que é o plano espiritual. E uma das coisas que eu queria falar, gente, eu assim não imaginava, eu não esperava que tudo na minha vida, tudo na minha vida fosse acontecer da forma que aconteceu desde o meu nascimento até esse atual momento, e que me trouxe muito crescimento, me trouxe muito aprendizado. Hoje, a Sabrina de hoje, ela é totalmente diferente, apesar dela ela tá um pouquinho, porque muita gente que está me vendo agora, que está convivendo comigo, tá dizendo assim: Sabrina, você está mais séria, Sabrina, você está... Mas é porque quando a gente passa por essa transformação, que a gente começa a ficar um pouco mais emocionalmente... a gente passa a utilizar mais, a trabalhar a inteligência emocional. Então é necessário muitas das vezes a gente experimentar os extremos para a gente entender o que a gente precisa trabalhar na gente. E eu precisei experienciar os extremos, eu precisei experienciar a ansiedade, eu precisei experienciar a depressão, eu precisei experienciar crises existenciais, crises mentais, e precisei experienciar, enfim, tristeza, solidão. Precisei experienciar tudo isso para entender hoje o que é solitude, entender o que é alegria, realmente a verdadeira alegria, entender o que é felicidade, entender o que é conexão
primeiramente comigo mesma. Entender o que é realmente, verdadeiramente a caridade e o amor. Entender o que é praticar o bem. Porque a gente só passa a entender primeiramente quando nós praticamos conosco, quando tudo acontece conosco. Então eu agradeço por tudo, pela minha mãe, que escolheu a minha vida, que entre 60% de chance de vida eu prefiro salvar uma vida. Foi a resposta dela para o médico, quando ela soube que estava grávida de mim, ao mesmo tempo com câncer de mama. Então foi a resposta dela. Entre 60% de chance eu prefiro salvar uma vida. Agradeço a Sônia, porque com 3 dias de nascida me pegou na maternidade e me criou. Agradeço aos meus irmãos que ajudaram, que me deram apoio. Agradeço a minha família, a cada um deles, que eu digo que o lema da minha família é um por todos e todos por um. Que não abandonam ninguém, nenhum irmão, ninguém da família, nenhum primo, nenhum sobrinho, não deixa ninguém para trás. Eu agradeço a cada pessoa, agradeço tudo que eu vivenciei na minha vida. Tudo. Agradeço tudo. Agradeço ao casamento, o tempo de relacionamento que eu tive com Pedro. Agradeço ter conhecido cada um que passou aqui pela casa, porque me ensinaram. Na época eu não tinha maturidade o suficiente ainda para entender a profundidade de tudo isso. O quanto que isso tudo iria agregar na minha vida. O quanto que isso tudo iria me ensinar. Até um tempo atrás, até ano passado, eu ainda não tinha essa maturidade. E eu precisei experienciar nesse ano tudo que eu experienciei. Tudo que eu vivenciei para entender quem eu sou, em essência. E saber por que eu estou aqui. E para o que eu estou aqui. E cumprir esse propósito. E hoje eu digo que ninguém mais, nem eu mesma, me desvio desse propósito, dessa programação. Porque eu me fiz uma pergunta que eu gostaria que todos vocês fizessem. Tem um livro que diz assim: no seu lugar, o que faria Jesus? E eu vou além, eu pergunto, no seu lugar, o que faria Deus? Por que eu faço essa pergunta? Porque nós somos Deus em ação aqui. Então, como você quer que Deus experiencie a vida através de você? Como você quer que o todo, ele experiencie essa existência através de você? Você já fez essa pergunta? Como você quer que Deus, porque é isso que Deus está fazendo. Nós não somos um com a fonte? Não somos uma partícula, uma centelha da fonte? Então, é isso que Ele está fazendo, experienciando essa existência através de várias humanidades, várias individualidades, tendo muitas experiências de N maneiras diferentes, de N formas diferentes ao mesmo tempo. Já parou para pensar nisso? Essa semana eu fiquei muito pensativa sobre isso. E quando eu entendi realmente quem eu sou, eu decidi como eu quero experienciar a minha vida aqui. Eu entendi como eu devo experienciar. Eu entendi a minha programação. Ah, Sabrina, mas você lembra? Não, não lembro, estou no esquecimento. Mas, em essência, eu sinto. Nessa conexão com o divino, eu sinto que essa vida, para mim, assim como todas as outras, que eu não sei se eu dei valor, não lembro, estou no esquecimento, apesar de estar tendo acesso a algumas existências, alguns registros de outras vidas, eu
Mesmo com tudo isso, ainda assim, eu estou no esquecimento, mas existe algo dentro de mim que diz: viva, experiencia, se permita, mas escolha como você quer. Como você quer viver? Essa experiência que eu tive esse final de semana, que eu fui para Bananal, assim de supetão, que a egrégora espiritual preparou, e aí eu tive experiências incríveis lá, de conexão. Eu não falei nada, né, nem pros Arturs que me acompanharam, para Karina, que é uma amiga de longa data, que vai estar assistindo com certeza esse vídeo, um reencontro que nós tivemos, né, Valquíria? O nome dela é Karina, mas um reencontro aí muito significativo de irmãs, né? E não só com ela, como muitos outros encontros também que eu estou tendo com algumas pessoas de outras vidas, e são encontros muito profundos. Encontros não, reencontros, na verdade, muito profundo, né, filho do homem? Sabe que eu tô falando com você. Eu não vou falar o teu nome. Mas é muito profundo, tá sendo muito assim, de estar reconectando e reencontrando. E tá sendo totalmente diferente, sabe, gente, esses reencontros, esse meu momento, porque hoje eu faço os questionamentos que até um tempo atrás eu não fiz. Eu não fazia os questionamentos que eu precisava fazer por imaturidade. E hoje, tudo que eu passei que me fez crescer, em todos os sentidos, eu faço os questionamentos. Não me culpo por isso, porque eu sei que eu me dei o que eu tinha condições de me dar naquele momento. E hoje eu estou me dando o que eu tenho condições de me dar nesse momento. E eu sei que lá na frente eu vou mudar de novo. Eu vou passar por mais um despertar, vou passar por mais uma fase. E todo esse pensamento que eu tenho hoje, que eu estou compartilhando com vocês, vai mudar. Se vocês forem ver nos vídeos lá atrás, anteriores, da Casa Plataforma de Oração, em que eu falo, vocês vão ver que meu pensamento, a minha forma de falar está totalmente diferente de hoje. Porque hoje a Sabrina passou por mais um despertar. Ela está passando, vivenciando mais um despertar e ajudando muitas outras pessoas a despertarem também, a passarem por esse despertar da melhor maneira possível. Então, é isso, gente. Queria compartilhar isso com vocês e vamos que vamos. Eu não vou especificar quanto tempo. Ah, Sabrina, você vai trazer vídeo de quanto tempo? Eu não sei. Vai ser de acordo com a minha disponibilidade e orientação deles. Tá bom, gente? Então, não vou estender demais. Eu só queria gravar esse vídeo do meu retorno, tá? Trazendo muitas coisas. E escrevam nos comentários. Falem nos comentários os assuntos que vocês gostariam, dentro de tudo isso que eu coloquei para vocês, os assuntos que vocês gostariam de estar conversando. E outra coisinha também que eu queria falar, que eu vou trazer também conhecimentos a respeito de Agartha, as experiências que eu tive a respeito dos intraterrenos, quem eles são. Eu sei que já tem muito conhecimento aí que traz, que muitos que estão trazendo, mas eu quero trazer a partir do meu conhecimento, né, da minha experiência, da minha vivência, quero trazer para vocês. E compartilhar, mais uma compartilhar, né? Vai agregar muitos outros que já trouxeram
esse conhecimento, né? Eu estou aqui para agregar junto com os meus irmãos. Eu estou aqui para somar junto com todos eles, porque é esse momento que a gente está vivendo. É um momento de união, é um momento de amor, é um momento de somar. É esse momento que a Terra está pedindo, porque a Matrix está aí para dividir. A Matrix está aí para pregar discórdia, pregar desunião, e eu não estou aqui para isso. Minha função aqui é outra. A minha função aqui é totalmente diferente do que alguns, infelizmente, muitos irmãos estão seguindo essa programação da Matrix, porque tem isso, tá, gente? Uma época eu gravei um vídeo falando a respeito que existe a Matrix crística e existe a Matrix dos, vamos dizer assim, chamados arcontes, né? Então, qual que você está inserido? Qual a programação que você está inserido? Qual delas? Programação dos arcontes, da Matrix dos arcontes ou da Matrix crística? Então, todos esses assuntos que eu quero trazer, sobre as dimensões paralelas, tá? E sobre também o imenso mundo que existe dentro da Terra e que nós não... Muitos têm conhecimento que eu sei que já estiveram lá, assim como eu recentemente já esteve. E como é feita as comunicações, até mesmo do Cristo cósmico, de muitos outros seres, que a gente acha impossível essa comunicação, e aí é falado, eles dizem, é descido em escala, mas não é só isso. Tem muito mais, e essa cidade, ela é um divisor de águas muito grande, essa cidade intraterrena, um divisor de águas muito grande nessa comunicação pelo mundo que ela é. Pelas naves imensas que tem nela. Então, eu quero trazer a experiência que eu tive, as plataformas que eu vi, esse período todo, muitas comunicações, e aí foi tudo me sendo esclarecido dentro da ciência do universo. A gente chama de física quântica. E que, de alguma forma, a nossa física já está começando a comprovar algumas coisas. Tá bom, gente? Então é isso. Um beijo grande no coração de vocês. Obrigada pelo carinho, por vocês estarem me recebendo de volta. Obrigada pelo amor de vocês, por todas as emanações que eu recebo, apesar dos meus processos, até mesmo dos ataques que eu tenho recebido, mas que está sendo importante para mim, porque eu estou aprendendo com cada um desses ataques, eu estou me conhecendo e sabendo o que é meu, o que não é, sabendo o que é do outro, o que não é, mudando muito meu ponto de vista com relação a muitas coisas. Então, eu aproveito cada ataque que eu recebo para me conhecer. E está sendo muito, muito, muito interessante essa experiência, assim, que eles me orientam. Tudo é permissão. Então, aprenda. Então, eu dou essa dica para vocês. Aprendam com cada ataque que vocês recebem. Aprendam com eles. Aprendam com cada espírito que chega aí. Até mesmo que a gente considera trevoso, isso, aquilo, tem algo para nos ensinar. Aprenda com eles. Né? Como eu vou reconhecer a energia do meu mentor? Até mesmo quando eles se passam... na sutilidade deles, tentam se passar por nossos mentores. Então, vamos aprender a identificar, aprender como eu estou fazendo, vamos aprender a identificar realmente quem é o nosso mentor e quem não é. Aí é o questionar, realmente a inteligência emocional, é a fé raciocinada, é o olhar para dentro. Tá bom, gente? Então é isso. Um beijo grande, fiquem com Deus.